qual província é melhor para abrir uma empresa no Canadá? Nós vamos falar aqui de 12 coisas para você considerar quando estiver decidindo onde que você quer abrir a sua empresa no Canadá. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Nós aqui na Lucalex ajudamos empresas de tamanhos diferentes e em estágios diferentes a construir o sucesso no Canadá. Mas vamos lá. Primeiro, a gente separou em 2 blocos. Primeiro bloco é 5 coisas que são basicamente a mesma coisa, muito similar de uma província para outra. Pode ter uma diferença ou outra aqui, mas são coisas que materialmente são a mesma coisa, tá? E depois tem 7 coisas que são relativamente diferentes. Então vamos lá. Quais são essas 5 coisas que tanto faz, tanto fez? Independente da província, você vai se deparar mais ou menos com a mesma situação. Primeiro, sistema jurídico, a facilidade ou dificuldade de lidar com as burocracias, o ambiente regulatório, tudo isso é muito parecido. Sim, tem diferenças. As jurisdições no Canadá são provinciais, então, por exemplo, um advogado de uma província não pode praticar, né, direito em outra província, um médico de uma província não pratica na outra. Mas existe uma harmonização de regra muito grande. Então isso quer dizer que a forma como as coisas acontecem em termos de lidar com a burocracia, lidar com o sistema jurídico, lidar com o ambiente regulatório, é muito parecido independente de onde você estiver. Então, outra coisa, por exemplo, os apoios do governo, né? Os apoios às políticas governamentais, os apoios de incentivos para inovação e tudo isso, tendem a ser muito parecidos. Óbvio, tem tanto programa no Canadá de inovação que óbvio que você vai ter muita diferença local, regional, às vezes até municipal, às vezes até setorial. Mas existe uma quantidade muito integrada desses apoios do governo, tá? Então, assim, não vai ser uma grande diferença. Ah, eu vou para tal província porque lá eu vou receber muito mais apoio do governo. Talvez. Impostos é uma outra consideração que tem alguns incentivos regionais. Tem algumas províncias, por exemplo, que não cobram imposto provincial, e é um imposto sobre venda, mas o imposto de renda, como é federal, é muito parecido. Então tem sim alguns benefícios tributários, mas geralmente não é só por isso que alguém vai decidir. Não existe paraíso fiscal no Canadá, em outras palavras, entendeu? Porque se existisse, seria o lugar onde todo mundo vai se basear. Então existem algumas diferenças tributárias de uma região para outra, mas elas não são o suficiente para garantir com que aquele seja o lugar preferencial para você se instalar, porque o imposto é tão melhor que só isso vale a pena todo o resto, tá? Então, imposto é outra coisa que eu coloco nesse caldeirão das similaridades, tá? A forma de lidar com a autoridade tributária, as alíquotas, tem mais similaridade entre as províncias entre si do que entre qualquer lugar do Canadá e o teu país de origem. No Brasil, por exemplo, é muito mais diferente o que acontece no Brasil em termos de imposto e o Canadá do que a diferença entre quaisquer 2 províncias, tá? Mesma coisa vale para os custos, né? A diferença de custos de moradia, de mão de obra é muito mais pronunciada, muito mais ampla essa diferença, o degrau é muito maior entre o Brasil e o Canadá do que entre depois 2 províncias no Canadá ou 2 cidades, às vezes dentro da mesma província. Então sim, existem diferenças de preços de moradia, de salários, sim, existe diferença de impostos, mas no fringir dos ovos, tudo isso, as diferenças são pequenas comparada com a diferença que você está tendo que encarar em vir para o Canadá de qualquer forma, tá? Outra coisa que é muito parecida é o acesso e a qualidade do sistema de saúde e sistema educacional, para quem está vindo com família, quem está pensando em filhos, etc., e pelo lado pessoal de saúde. Então essas são as 5 coisas que são similares, independente de para onde você resolve vir no Canadá, você pode esperar uma coisa mais ou menos similar, tá? Agora tem 7 coisas que começam a diferença a ser um pouco mais significativa. A primeira coisa é o seguinte: quão similar ou diferente é o ambiente onde você está vindo se instalar? Vou dar um exemplo. Se você mora em São Paulo, na região da Grande São Paulo, está acostumado com trânsito e tal, e às vezes tem amigo meu de São Paulo que não consegue dormir quando vai para a fazenda no interior porque é quieto demais à noite, né? Parece piada, mas é verdade. Então, assim, essas diferenças são muito pronunciadas no Canadá, até às vezes do que no Brasil. É a diferença entre cidade pequena e cidade grande. O Canadá tem muita região remota, né? E tem poucas cidades muito grandes. Então, essa diferença entre grande, pequeno, longe, próximo, você está acostumado a pegar o carro e em 1 horinha estar numa cidade grande, ou você tem que pegar um avião de 3 horas para daí chegar num centro maior? Porque dependendo de qual é a realidade tua hoje, você vai se sentir mais confortável com essa mesma realidade no Canadá. Aqui também tem essas diferenças regionais e de concentração populacional muito grande.
Então esse é um ponto a ser considerado como diferença. Quer dizer, se você está vindo de uma cidade grande, você se meter numa província mais remota no Canadá, cidade pequena, pode ser um problema para você, para sua família, né? Ou vice-versa, você está num lugar menor no Brasil e de repente ir para uma cidade grande e tal, pode não se adaptar tão bem. A outra coisa é em termos de tamanho de mercado e proximidade ao mercado. Dependendo do teu tipo de negócio, da tua linha de atuação, você precisa estar próximo de um volume de população maior, né? Consumir, ou próximo de aeroportos e tem que estar num voo rápido, tem que fazer um bate-volta para visitar grandes clientes num voo de 1 hora e meia. Dependendo então de onde você escolher se basear no Canadá, você vai perder esse tipo de acesso. De novo, se você já está vindo de um lugar no Brasil onde você já está acostumado a pegar um avião, ter que ir 3 horas visitar um cliente em São Paulo e voltar, tem N lugares no Canadá onde você vai estar podendo exercer esse mesmo tipo de realidade, tá? Então você precisa considerar o tamanho do mercado e a proximidade ao mercado com que você quer atuar. Outra coisa é a questão de competição e barreiras à entrada. Não é porque em um determinado lugar não tem competidor que então se eu abrir minha empresa fazendo esse tipo de coisa lá, todo mundo vai querer comprar de mim. Ué, a gente nunca sabe. Aquela piada do cara que foi vender sapato na Índia, né? Um achou uma grande oportunidade porque ninguém usava sapato e o outro achou que era um grande obstáculo porque ninguém usava sapato. Depende, de novo, de como você olha para a situação. Mas se você está vindo para um lugar onde já tem muito competidor fazendo a mesma coisa que você, isso é uma prova de uma existência de um mercado saudável, né? Então, a tua preocupação vai ser se diferenciar dessa competição. Se você está vindo onde não tem nenhum competidor, o desafio talvez seja porque ninguém compra esse tipo de coisa que você quer vender. Por mais que você desdobre e mostre o valor, etc., pode ser um desencaixe cultural. E pior, se você chega e mostra e cria um mercado, quão fácil é para outras pessoas replicarem o que você está fazendo e de repente você perder aquela vantagem de que, quando eu cheguei era sozinho, mas o mercado é pequeno e mais 3 pessoas criaram a mesma coisa. Então, a questão de... São coisas que você não vai estar vendo só no Canadá, não é só província no Canadá que faz você pensar nesse tipo de coisa, né? Mas também tem que pensar nisso no contexto, né? No Canadá. Não é só, o canadense é bobo, ele não viu que tem essa oportunidade, eu vou lá criar uma empresa desse tipo, que é o que eu vou fazer, porque lá ninguém faz isso. Talvez tenham motivos da cultura de negócio pelo qual ninguém consome esse tipo de solução que você vende. Uma coisa para pensar. A quarta coisa aqui é a disponibilidade e abundância de talento e hubs de inovação, né? Se você precisa estar próximo de um ambiente onde tenha uma formação técnica especializada, perto das universidades, perto da incubadora, da aceleradora, não adianta ir para um lugar onde não tem essa abundância, né? Por outro lado, se o que você faz pode ser remoto, etc., você pode colaborar com gente, principalmente depois do Covid, isso ficou muito mais comum, aí tranquilo, você pode decidir onde que é a solução melhor para você e para a tua família, você vai abrir a tua empresa ali, vai operar globalmente de qualquer forma, independente de onde você está presente. A questão de qualidade de vida é muito importante pensar, principalmente, está meio relacionado com o primeiro item, aquele feeling urbano ou não, né? Trânsito ou não, barulho ou não, distâncias longas, muito tempo no carro ou não. É você ter o sentimento de estar isolado ou não, sentir que está no meio da muvuca, vamos dizer assim, cheio de gente, cheio de oportunidades de reuniões, fácil tomar um café com alguém, muitas colisões ali no bom sentido acontecendo. Então, essa parte da qualidade de vida, tanto para você em termos de negócio, quanto, por exemplo, para a tua família, se você estiver vindo com um cônjuge, com filhos, etc., essas são considerações importantes de como que afeta a família, essa inclusão ou esse isolamento em termos de grupos de outras pessoas. Outra coisa a se considerar também que pode ter diferenças interessantes é a questão do caminho de imigração, porque você tem regiões que têm, por exemplo, um declínio populacional e que elas vão criar incentivos adicionais para atrair pessoas, investidores que venham criar empregos e investir na região. Então isso é uma coisa que normalmente isso aparece através dos programas provinciais, Provincial Nominee Programs, os PNPs, como se chama por aqui. E também lembre da questão de língua, de idioma. Falar, tudo a gente vai falar em inglês, tudo. Porque o idioma não é só o idioma de negócios, né? É o idioma de negócios, mas é o idioma social. É o idioma de construir relacionamentos para gerar mais negócios. Quer dizer, se você está vindo para um lugar onde você não fala bem a língua,
você vai se integrar menos, a família vai se integrar menos, isso pode afetar a família de uma forma, né? Então, mesmo que o hub para minha empresa é em tal lugar, mas a gente não fala essa língua oficial do Canadá, só fala outra, porque o Canadá tem inglês e francês. Não quer dizer que todos os lugares, todo mundo é bilíngue e fala inglês e francês. Não, é muito heterogêneo essa realidade no Canadá. Tem lugar onde você só vai conduzir negócios em francês. E tem lugar onde você só vai conduzir negócios em inglês. Então, cuidado com essa história de que pensar que tá vindo para um país bilíngue, então qualquer uma dos idiomas vai funcionar igualmente bem. Não, tem que pesquisar um pouco sobre a realidade daquela comunidade onde você vai estar inserido. Como é que você faz para construir relacionamentos profissionais e pessoais, redes de apoio, para gerar confiança que toda empresa precisa gerar para ter sucesso no local, né? Lembra, as pessoas fazem negócio com pessoas que elas confiam, né? E o idioma, falar a mesma língua, é parte disso. Onde que então está o foco desse vídeo? Vamos pensar com muito cuidado sobre o que é mais importante para você. Não é a província, não existe uma província mágica no Canadá onde, venha para tal província que isso vai ser melhor para todo mundo. Se fosse assim, você não tinha uma distribuição geográfica bastante grande de pessoas novas vindo para o Canadá. Imigrantes, empreendedores ou não, vêm para todos os lugares do Canadá. Agora, você tem que considerar o que é importante para você, para daí você decidir onde que é o melhor encaixe, né? Não existe uma coisa que encaixa bem para todo mundo. Não, independente de quem for, New Brunswick, Ontário, Quebec, Alberta é o melhor para todo mundo por causa dessas condições. Não existe isso. As condições variam para você, tá? As condições variam e você vai decidir o que é o melhor encaixe para você, tá bom? Uma coisa que você pode ter certeza é que você vai ser bem recebido de braços abertos por pessoas competentes e gente boa querendo te ajudar, independente se é cidade grande, se é cidade pequena, se está falando francês, se está falando inglês. O Canadá tem essa característica boa para nós, imigrantes e empreendedores que estão vindo para cá, tá bom? E daí, como que você se prepara e como que você decide para onde ir? Bom, clica aqui no link, nós temos o programa Sua Empresa no Canadá para ajudar você nessa trajetória. Grande abraço!